Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Capital Business Podcast. Eu estou aqui hoje sozinho como host Victor Minaya, mas lembrando que esse podcast aqui é um podcast sobre empreendedores, empreendedorismo, né, na verdade, aqui na capital do Brasil, em Brasília, no Distrito Federal. E aqui a gente traz finanças, traz empresários que vão trazer um pouco do skin the game, né? O que eles vivem no dia a dia para passar estratégias, ferramentas para vocês, uma série de coisas, tá? Hoje eu tô com um monstro aqui da área da saúde, né? Ele é fisioterapeuta com formação internacional em osteopatia pediátrica pelo ILM. Ele foi pioneiro em osteopatia pediátrica em Brasília, fundador ali da clínica Dr. Baby, tá? E ele atua hoje com bebês, crianças, focando em alívio de sintomas como refluxo, cólicas, gases, dificuldades no sono, assimetrias cranianas e desenvolvimento neuromotor. Ele criou essa marca em 2019 com o propósito de oferecer um atendimento mais humano, técnico e resolutivo, tanto para bebês quanto para mães, tá? Então, eu tô aqui com esse fera, que é o Dr. Tiago Alvim. Seja muito bem-vindo, Dr. Baby, ao Capital Business Podcast. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, e vamos para cima. Show de bola. Pois é, hoje a gente quer trazer aí vários insights, então você que é mãe, ou então você que tá grávida, né? A gente quer trazer aqui vários insights para que você possa cuidar melhor do seu bebê, do seu filho, né? E você também que é pai, que às vezes quer entender um pouco mais desse mundo, né? Para que você possa utilizar em casa, ou então até mesmo para você que está pensando em ter filhos no futuro. Cara, esse conteúdo é para você. Então fica até o final, porque vão ter vários insights aqui que vão ser poderosíssimos, tá? E eu já quero deixar logo aqui, já vou pedir logo o seu like e o seu compartilhamento no Capital Business. Se inscreve aqui no nosso podcast, no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, porque agora a gente vai voltar com tudo, depositando vários episódios aqui por semana para vocês, tá bom? Bom, eu preciso iniciar aqui com o básico do básico, né, doutor Tiago? Certo. Eu vou te chamar de Dr. Baby, né? Pode ser? Pode ser, claro. Bom, Dr. Baby, me fala um pouquinho aí de como que você iniciou o seu empreendimento, a empresa, de qual foi a ideia inicial, o que te inspirou, né, você chegar tanto nesse nome, que eu acho um nome muito bacana, né, Dr. Baby, nunca tinha visto nada disso antes, como também, assim, para esse lado da saúde de osteopatia pediátrica, né, o que hoje você diz que mais te incentivou? Olha, Vitor, nada é por acaso, né? Eu estava no interior de São Paulo, em Bauru, e lá eu estava trabalhando com pilates e osteopatia e por intermédio de um amigo, né, eu fiz um curso. Esse meu amigo falou que a gente podia tratar a minha filha, que eu acho que é o eixo, né, do começo da Dr. Baby, é a minha filha. Minha filha teve estrabismo, ela teve, depois que a gente foi saber, né, foi estudar e entender o que estava acontecendo com ela teve estrabismo, ela tem, né, uma que a gente chama de assimetria craniana, uma braciocefalia, tá? Isso pode ter ocasionado algumas coisas, né, alguns sintomas que ela tem hoje. Hoje ela tem 15 anos, isso na época ela tinha 5 anos. Então esse meu amigo chegou para mim e falou assim: Tiago, dá pra gente tratar na Laura com a osteopatia pediátrica. Eu falei, caramba, osteopatia pediátrica, né? Eu não tinha ouvido falar muito sobre isso, no Brasil não existia, né, esse tipo de coisa, só a osteopatia normal, que a gente fala que é a osteopatia adulta, né? Então eu já trabalhava com alguns casos de dor lombar, cervical, algumas outras coisas assim relacionadas ao corpo, mas aí eu não entendia, né, o que estava acontecendo com ela, e eu fui estudar. Tanto que a gente foi a segunda turma da primeira escola de osteopatia pediátrica no Brasil, tá? Na época ela chamava Osteo Baby, tá? Essa pessoa, ela tinha rodado o mundo atrás, né, dessas informações e compilou essas informações e montou uma formação aqui no Brasil. Bom, a gente foi a segunda turma dele, e aí o que aconteceu? Quando eu fiz 40 anos, eu voltei para Brasília. Quando eu voltei para Brasília, eu estava meio perdido ainda o que fazer, ainda continuei trabalhando com pilates e osteopatia, mas uma versão mais adulta, né? Não tinha essa especificidade, ainda essa ideia de trabalhar com os bebês. Foi quando que a clínica que eu trabalhava foi vendida e a minha esposa, a Gabriela, chegou para mim e falou assim: por que você não vai atender os bebês? Começa, né, oferece esse serviço em alguns lugares e tal. Então eu tenho dois nichos aqui, né, dois eixos aqui. O problema da minha filha, quando ela nasceu, né, que ela desenvolveu esses sintomas,
e a questão da informação do que eu precisava, né, de engajar, nichar o meu público. Então eu estava preocupado nessa questão empresarial, Uhum. nessa formação, né, do que eu ia fazer. Então, tinha feito alguns cursos e tal, mais voltados para o empreendedorismo. E lá nos cursos falavam, não, você tem que nichar o seu público, você tem que Uhum. direcionar, né, esse público que você for atender. Então, eu fiz isso. Eu nichei e comecei a procurar, né? Eu trabalhei dentro de uma clínica, essa clínica foi vendida, fui oferecer o serviço para outra clínica. E aí ela também ia ser vendida. Quando a menina do marketing chegou para mim e falou assim: olha, por que você não cria um nome para você? Uhum. Cara, o meu apelido de infância é Baby. É Uhum. aquele Baby da família dinossauro, né? Meio jocoso, mas é o que dava, né? Que dava para fazer. Eu Então, assim, lembro eu do Baby. peguei essa questão do Baby e coloquei o doutor Baby. Tem gente que Ah, pensa que o doutor Baby foi porque eu por atendi causa as de bebê, bebês. não é? Exatamente, não é. Né? O doutor Baby era porque sou eu, né? O Baby, né? Uhum. Tanto que um amigo de infância que fez a minha logo falou: o Baby virou doutor. Né? Então virou o doutor Baby. Ele falou: você fez um limão à limonada. Uhum. Né? Eu tive essa visão. Quando eu pedi para a menina olhar nas redes, né, se tinha alguma coisa parecida, ela deu ok e falou assim: olha, não tem, vamos colocar aqui. E a gente criou. Né? A gente foi um dos primeiros aqui em Brasília, né? Começar com esse trabalho, fomentar esse tipo de atendimento aqui. Sensacional, cara. Entendeu? Pô, eu realmente pensei que Dr. Baby era por causa de atendimento de bebês. Todo mundo pensa isso. Que legal. E assim, você fundou, beleza, em 2019, né? Então, desde então, né, você vem atendendo muitas vidas aí e provavelmente resolvendo muitos problemas de mães, assim, né? O que você diria hoje que a Dr. Baby resolve no mercado, assim? Olha, Vitor, é muito importante essa sua pergunta, porque muita gente ainda não conhece esse tipo de trabalho. Como é muito novo, eu falo que quando eu cheguei em Brasília, a gente entrou no cerrado com um facão cego. Né? Ninguém conhecia, os colegas médicos não conheciam, as mães também não. Então era uma coisa que é desenvolvida muito lá fora, no exterior, né? Na Inglaterra, em Portugal, Estados Unidos e tal, mas aqui no Brasil não tinha nada assim para como um exemplo, né, como para as pessoas terem até uma informação melhor. Graças a Deus a internet veio também para acabar com esse tipo de coisa, né? Onde você pode procurar qualquer tipo de informação, você vai achar lá. Sim. Então, assim, eu entendo, por exemplo, quando eu comecei esse tipo de trabalho, eu comecei até não cobrando algumas mães. Uhum. Parentes e tal, eu comecei para divulgar o negócio. Então a pessoa falou assim: Thiago, eu tenho uma prima que foi uma precursora mesmo de uns pacientes que eu tive aqui. Comecei a falar sobre esse trabalho com ela. Ela falou: meu filho está assim, assado. Tava com refluxo, não dormia, estava sofrendo bastante. Ela, mãe solo. Eu falei: eu tenho como te ajudar. Uhum. E quando ela falou para mim assim: como é que eu te pago? Você põe na internet. Põe aí na internet, fala o que você viu, fala o resultado que seu filho está tendo, que para mim tá tranquilo até fomentar o serviço aqui em Brasília, né? Legal. Então, quando a gente começou com esse tipo de atendimento, tinha uma dúvida, né, do que seria, porque a osteopatia vai estalar o meu filho? Não vai torcer o pescoço dele? Não vai. Então, tinha assim um Uhum. receio, né, da falta de conhecimento. Né? Hoje, graças a Deus, isso melhorou muito. Né? Hoje a gente, eu não tenho que ficar dando aula mais dentro do consultório, as mães chegam com bastante informação já, né, da internet em si. Mas o que a gente identificou muito, né, é que muitas famílias estavam em frangalhos. Porque na época eu atendia a domicílio, então eu entrava dentro da casa da família, Uhum. via a situação, a falta de informação, a falta de apoio. Né? Muita gente aqui em Brasília, inclusive, vem só. Vem um casal e começa a família aqui. Não tem, às vezes, uma rede de apoio, Uhum. um parente, uma avó, então tem que, às vezes, deslocar a avó para vir para cá. Então eu via muito essa dificuldade, né? Então, quando você tem algo novo que você não conhece, que é um filho, é uma vida ali, te entregue, né? Na hora que você tem né, você sabe Não vem com manual, né? Não vem com manual, eu falo até que vem, mas eles esquecem de pegar, né? Tá. Então fica lá dentro da placenta. Mas o que acontece? Quando você tem
essa novidade, né, uma coisa muito nova, né, o desconhecido, isso dá um medo na gente, Uhum. né? Você pai, você mãe, né, você pega ali o bebê meio sem jeito ainda no início, depois que você vai aprendendo, depois que você vai se adaptando, né, vai ficando mais normalizado, vai ficando mais comum aquele gesto ali com o bebê. Uhum. Então, o que que eu observei? Que essas famílias estavam lutando, cara. Parecia uma luta. Ah, eu não durmo, ah, eu não como direito, ah, não sei o quê, ah, eu tenho que voltar a trabalhar. Então, assim, todo um, um panorama disso, de parecia um sofrimento. Entendi. Você entende? Mas, lógico, né? Falar isso é estranho. Ter um filho, você ama o seu filho incondicionalmente. Claro. Eu entendo isso, né? Mas a dificuldade, às vezes, gera ali um desconforto em todo, Uhum. entendeu? No trabalho, na relação do marido e a mulher, num monte de coisa. E aí a gente atrela isso a algumas ativações hormonais na mulher, por exemplo, que é o puerpério, né? Você tem toda essa dificuldade ainda com o hormônio ainda balançando ali a cabeça da mãe. Uhum. Então, tudo isso que a gente hoje vê, a questão do baby blue, que é a depressão pós-parto, tem mãe que não tem, Sim. tem mãe que leva numa boa, tem mãe que, né, gera um pouco mais de desconforto ali com o filho e tal. Imagina-se uma coisa e na hora da realidade é outra. No caso, por exemplo, o primeiro desafio da mãe hoje, a gente entende que é uma questão da amamentação, por exemplo. Você só sai do hospital se o bebê estiver mamando. Então, quando ele não está mamando, e outra coisa, geram dor, machuca às vezes a mãe. Uhum. Né? Algumas mães podem não saber disso, mas a amamentação, apesar de lindo e maravilhoso, todo mundo pregar isso, cara, às vezes é desafiador. Uhum. Né? Então, todo esse cenário que eu vi aqui em Brasília, eu falei assim: caramba, eu acho que eu posso ajudar muito nisso. Entende? Entendi. Trazer um pouco mais de carinho, de cuidado, de informação, porque eu falo que a informação ela cura, né? Porque a Sim. partir do momento que você conhece, fica mais fácil de você agir com aquilo, né? Você trabalhar aquela situação. Quando você não conhece, é tudo no escuro, cara. É É. tiroteio, tiro porra de bomba. Eu falo, nossa, aqui tá feia a coisa. Então eu passei por muitos lares aqui em Brasília dessa forma, entendeu? Entendi. Cara, curioso. Eu tenho um papel aqui também, só pra você entender, tá? Doutor Tiago. Doutor Tiago. É que Parece ele é estranho, um mas. grande amigo e aí fica difícil chamar ele Doutor Tiago, entende? Mas assim, Doutor Baby, eu tenho um papel aqui também de às vezes fazer a pergunta dos leigos, né? Porque pode ser que tenha muita gente assistindo a gente nesse exato momento que, cara, não vai compreender, né? Algumas linguagens, alguns termos, algumas coisas nesse sentido. Certo. E assim, você trouxe um grande cenário, né? E alguns problemas que existem aí, problemáticas, né? Na verdade, e que você resolve ali com a Dr. Baby, né? Com o seu serviço ali da clínica e tudo mais. O que seria, por exemplo, não vou dizer diferença, né? Mas talvez sejam habilidades complementares. O que uma mãe deveria procurar primeiro? Um pediatra ou um osteopata pediátrico? Então, é interessante, porque assim, ó, no caso do fisioterapeuta, o que dentro existe uma hierarquia, como se fosse num exército, tá? Uhum. O pediatra, no caso, ele é o médico. O médico, dentro dessa hierarquia, né, de cuidados de saúde e tal, ele é o general, vamos chamar assim. O fisioterapeuta é um paramédico. Eu estou ali para auxiliar no serviço do médico, como enfermeiro, como fono, como outras atividades ali dentro de um hospital, por exemplo. Tá. Que como se fosse um quartel, tá? Então, fazendo essa analogia, o que eu sou ali? Eu sou uma pessoa que veio para facilitar o serviço do médico. Então, quando você fala assim, ó, quem é primeiro? Eu sei que os dois são de primeira linha, de primeiro atendimento. Por exemplo, você não precisa ir num médico para ir no fisioterapeuta e você não tem que ir no fisioterapeuta para ir no médico. Uhum. Mas a gente se complementa. Legal. Certo? A gente se complementa. A gente não está ali disputando o paciente. Entendi. Ele resolve a questão clínica. Eu vou resolver a questão da função do corpo. Perfeito. É como se eu fosse um mecânico, um biomecânico, certo? Então a gente vai ver a função desse bebê. Então o médico vai ver ali se o bebê está com sinais vitais tranquilos, que está tudo certo. A gente chama de hora de ouro. Na primeira hora ele tem que ter ali algumas coisas, né, dentro de um parâmetro para o médico dizer, assim, olha, ele está apto, ele está bem ou não, ele precisa de mais cuidados. Então o primeiro atendimento
Depois do nascimento, quem faz é o médico, é o pediatra. Perfeito. Beleza. Quando a gente fez isso, quando a gente tem esse entendimento, quem mais pode ajudar ali nesse meio? Tem o fono, que é a fonoaudiologia, tem a enfermagem, com a questão da amamentação, com a questão do sono, com a questão do atendimento com as mães, porque às vezes a mãe faz cesárea, às vezes não, entendeu? Então, esses cuidados, eles são divididos ali na equipe, tá? Entendi. Vamos chamar assim. Então, lá fora, por exemplo, no exterior, na Inglaterra, em outros lugares, outros países, às vezes tem um osteopata dentro da sala de parto. Uhum. Eu achava que era em todas, mas não é em todos os serviços que tem. Mas às vezes tem um osteopata. Por quê? Passou pelo pediatra, ele viu que tá ok, ele passa para o fisioterapeuta, ou para o enfermeiro ali, para ver se tá, para pesar, para fazer as vacinas e tal. Depois vai para o osteopata. Para quê? Para o osteopata identificar algumas ativações musculares que podem vir a dar problema ali na frente. E Entendi. não é ali na frente, tipo assim, daqui a um mês. Uhum. É amanhã. É na hora que o bebê for amamentar. Sim. Como eu falei para você, a amamentação ela é um desafio, né? Na hora que a gente tem esse desafio, a gente precisa captar informações para a gente conseguir lidar com aquilo melhor. Bacana. Então, se eu tenho um bebê, por exemplo, que ficou muito tempo numa posição só dentro do útero da mãe, encaixou muito cedo, não girou lá dentro, toda a ecografia estava do mesmo jeito. Isso pode gerar ali no bebê uma ativação muscular que é natural, tá? Que ela é necessária, Uhum. porque o bebê está ganhando tamanho e está perdendo espaço, e ele precisa ficar ali evoluindo dentro do útero da mãe. Só que se ele esticar lá dentro, ele pode até matar a mãe né, de um desconforto. Então, para isso tem essas tensões, tá? Porque a gente fala assim, de onde vem essas tensões? Vem desse tipo de informação, né, que a gente tem que ter. Então, a gente tem essa informação na região cervical, na região pélvica. Na hora que o bebê nasce, na hora que você vê aquele bebê dentro ali da placenta, que vê muito hoje na internet, né? Uhum. Você vê ele todo enroladinho, você fala assim, caramba, parece que tá sufocado ali, né, e tal. Mas ele é necessário fazer aquele tipo de coisa, tá? Entendi. Naquela posição, né? A posição fetal. Tem um porquê, né? Tem um porquê. Então, toda essa dimensão, né, toda essa situação, eu falo que cada um tem algo a oferecer para aquela família. Então, o pediatra, ele é de primeira necessidade ali depois do nascimento e acompanhamento clínico. Show. O osteopata faz um acompanhamento funcional, vê se a função tá de ok, entendeu? Ficou claro demais agora. Entendi perfeitamente. Eu vou, assim, ó, eu quero também, às vezes, trazer algumas perguntas que são curiosidades, né? Certo. Não só minhas, mas eu acho que também das pessoas, né, que estão assistindo aqui esse episódio e que querem, às vezes, entender como que o filho funciona, né? Perfeito. O que você tem, assim, pra me dizer de, cara, qual que é o principal erro que a maioria dos pais, né, porque, pô, você pega o bebê, você não tem um manual e etc, e aí você lida com aquela vida, né, super preocupado, com medo de acontecer uma série de coisas, ou então de agir errado, né? Sim. De alguma forma errada. Qual que é o principal erro que você vê que os pais cometem, assim, quando naquele momento de desespero, né, não sabe o que está acontecendo com o filho, ele está chorando e não sabe, às vezes, identificar o que é o choro, nem nada desse tipo. Qual que é o principal erro que você vê que acontece nesse momento? Olha, Vitor, o que eu vou falar para você é um pouco polêmico, tá? Manda ver. Eu falo isso no consultório. Eu falo isso no consultório que o primeiro erro é o desespero. Uhum. O primeiro erro é você sair ali daquele centro de tranquilidade, porque o bebê que está ali dependendo de você, ele vai sentir isso. É instinto do bebê. Entendi. Entendeu? O bebê, nós somos animais, só que racionais. Só que na hora do nascimento do bebê, as sinapses todas estão em formação. O que são as sinapses? Começando o amadurecimento ou o início do funcionamento do cérebro do bebê. Lógico que ele está funcionando também dentro do útero da mãe, não tem lógica não falar isso. Mas eu falo que o óbvio tem que ser dito, tá? Então, quando a mãe, quando o pai, eles se desesperam, eles desestruturam toda a situação e o bebê que está ali, né, sendo amparado por eles, sente essa situação de desespero dos pais e aí o que ele faz? Ele não vai ficar tranquilo. Então vira uma bola de neve. Putz. Você entende? A primeira coisa é você tentar manter a calma. E eu falo tentar porque não é fácil, Sim. tá? Você vê o seu filho chorando, cara, eu sei que tem muitos pais aqui que vão concordar comigo que vão matar e vão morrer pelo filho.
Faz todo sentido. Né? Então, assim, quando a gente tem aquilo que eu já disse uma pergunta atrás, você tem que ter a informação. E o que mais tem na internet hoje é a informação. Só que às vezes a informação é boa e às vezes a informação não é tão boa. A Entendi. informação pode não ser boa para você, né? Ou pode ser boa para outra pessoa, pode dar certo para outra pessoa e por aí vai. O que eu acredito que a gente tem que ter? Você tem que ter uma boa base, né? Estar ali consciente como família, o pai, a mãe e a criança. Às vezes tem as pessoas que estão ao redor que traz uma informação mais antiga, às vezes ultrapassada. Por exemplo, vou dar chá para o meu bebê. Hoje não se faz mais isso, Uhum. tá? Ah, mas o fulano não morreu. Eu falo que não foi falta de tentativa, né? Porque não é o comum, não é o normal o bebê tomar chá. Tanto é que o leite materno é o líquido mais perfeito ali para aquele momento, né? Sim. Da nutrição do bebê. Então, eu falo que é uma sequência de coisas, né? Que podem gerar esse desconforto aí. Por exemplo, uma delas é o desconforto, né? Você não se controlar e não tem jeito, tá? Você vai ter medo, você vai ter raiva. Você Uhum. vai ficar descontrolado, porque isso está no sistema nervoso autônomo. Tanto é que o bebê, quando chora, ele também não tem esse controle. Sim. Só que ele é imaturo. A gente precisa entender essa imaturidade dele. Uhum. Primeira coisa é você controlar essa situação. Sentiu o desconforto? Ok, beleza, senti. Senti o medo, senti a raiva. Meu Deus, por que meu filho tá assim? Por que ele tá assado? O médico não resolve. O fisioterapeuta é isso, é aquilo. Né? Tenta achar culpado em tudo. Uhum. Só que aí o que acontece? Esquece dele centrar. O primeiro erro tá aí. O segundo erro que eu acredito que a gente pode cometer é apostar em coisas que não têm tanto evidência. Uhum. Não é só evidência científica, tá? A gente tem uma evidência clínica. Então a gente Certo. observa algumas coisas na clínica que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Essa aqui deu mais certo. Então a gente vai para essa linha, dentro da clínica. Certo. Dentro de casa, o que acontece? A mãe vai ninar a criança. Ah, não pode ninar a criança. Ah, tá dando muito colo. Ah, não pode deitar na cama com a mãe. Ah, você entendeu? Um excesso de informação que vai deixando os pais em parafuso. Causa até desinformação, né? Ué, O então, excesso. fica perdido. Fica Não tem. perdido. Então, quando você encontra uma pessoa, um profissional que te dá um norte, né? Eu faço muitas perguntas para os pais ali dentro. Por quê? Porque eles têm uma informação. Eu falo, ó, isso faz sentido para você? O que fala o seu coração? Uhum. Né? Tá ok, não tá? Então, tenho certeza que o pai e a mãe não vai fazer nada de mal pro filho. Entende? Tudo é para Perfeito. tentando acertar. Só que a gente não é perfeito, então a gente tem que ir testando. Então, por exemplo, tem mãe que, eu li na internet que não pode pegar o bebê, tem que deixar chorando. Aí tem mãe, não, pelo amor de Deus, a informação agora é outra. E eu falo que de cada 5 anos a informação vem Muda. mudando, É. né? Para tudo, né? Toda uma nova informação chegando e você tem que estar aberto a essas novas informações Sim. para ver se serve para você ou não. Claro. Então, dentro da osteopatia pediátrica, a gente tem um entendimento que a gente chama de homeostasia, esse nome é difícil, né? Mas é o equilíbrio. Então a gente tem que estar sempre buscando o equilíbrio, cara. Entendi. Tanto das relações, Uhum. né? Filho, pai, mãe, marido, esposa, como a questão do profissional com os pais, com o paciente e a questão física do bebê. O que está causando aquilo ali? A pergunta mestre que eu faço lá dentro da clínica é: o que você vê no seu filho? Qual é o gesto dele? Uhum. Que ele fala com a gente, não na nossa língua, mas ele tem uma linguagem própria. Uhum. E quando você descobre essa linguagem própria, cara, é libertador. Porque aí você tem as informações, é só você juntar o Lé com o Cré. Entendeu? Ah, olha, ele faz tal coisa, pode ser isso. Olha, ele tá fazendo isso, olha, então ele tá com tal coisa. E aí você é mais assertivo. E aquela ansiedade, aquela emoção, que era, no caso, só emoção, não tem razão nenhuma Sim. nesse gesto, né? Começa a ser mais racional, começa a dar mais resultado, o bebê vai ficando melhor. Então, por isso que a osteopatia está crescendo absurdamente com os resultados, entendeu? Entendi. Caramba, você trouxe um negócio muito interessante aí, que eu nem sabia que existia. Linguagem dos bebês, né? Exatamente. Você precisa entender a linguagem dos bebês, do seu filho, né? Ele fala com a gente, é só a gente não tá entendendo. É. Até o choro é uma linguagem do bebê, Sim. né? Se ele chora, tem alguma coisa desconfortável. Então é melhor que ele chore do que se ele ficar calado lá e ter um problema maior. É isso aí. Cara, que interessante. E eu acho que, assim, devem ter muitas mães que às vezes assistem a gente aqui e que devem passar por esse... Já
né, já devem ter passado por algum problema desse. Pô, o bebê tá chorando, o que que eu vou fazer, né? O que que é? Porque muitas vezes ela não sabe nem identificar o que que é, Com né? certeza, cara. Com certeza. E aí eu acho que uma coisa vai desencadeando a outra, né? Porque bate o desespero. E aí daqui a pouco tem que procurar um profissional porque o bebê não para de chorar, precisa entender, né? Mas legal, assim, pô, primeira dica é ficar calmo, né? Ficar tranquilo, Exatamente. entender, olhar pro seu bebê, ver os gestos, né? Exato. Pra poder buscar até, inclusive, tentar compreender o que ele tá tentando trazer, né? Perfeito. De dores, etc. Bacana. Cara, e assim, qual foi o caso mais marcante que você já tratou lá na Dr. Baby, né? Na clínica, que te chamou atenção, assim? Foi alguma coisa que, não sei, que é fora do comum, sei lá, qualquer coisa assim. Olha, Vitor, na hora que a gente estava conversando aqui, antes das câmeras ligarem, É. você comentou um pouco, né, das perguntas que você faria, para a gente também ter um entendimento. E quando você falou dessa pergunta, o que eu fiquei pensando aqui? Acho que cada caso é único, por mais que sejam os mesmos sintomas. Eu costumo dizer que eu vivo num déjà vu com personagens diferentes, tá? Mas cada um tem uma particularidade. Então, quando o bebê ele tem um refluxo, esse refluxo pode ser ocasionado por um torcicolo. Esse torcicolo pode gerar uma assimetria craniana. E tudo isso gerar um atraso no desenvolvimento do bebê, né? Que a gente tem um marco do desenvolvimento, que é o tempo dele fazer as atividades, né? Rolar, pivotar, fazer esfinge. Esses nomes talvez sejam estranhos para você, mas o mundo que está vendo aqui fora, né? Que está nesse mundo, nessa jornada, vai entender o que eu estou falando. Uhum. Então, isso são posicionamentos, são movimentos que o bebê tem que se desenvolver para entender que ele está ok com o neurodesenvolvimento. Chama marco do desenvolvimento. Então, no primeiro mês ele tem que estar fazendo X, no segundo mês ele tem que fazer 2X, entendeu? E por aí Entendi. evoluindo. Uhum. Quando a gente tem uma diferença daquilo que foi traçado, né, como um marco, a gente identifica um problema. E aí o problema pode estar na função, pode estar no fisiológico do bebê, pode estar no clínico, pode estar em uma série de áreas. E a gente precisa, né, unir, né, o conhecimento e a família para a gente poder resolver esse tipo de coisa. Uhum. Quando a gente tem ali, né, a questão do caso, por exemplo, eu costumo dizer que nunca é uma coisa só. Por mais que às vezes o pai vai ali com um Você disse que problema. tá tudo interligado, Tá assim? tudo interligado, exatamente. Nunca é uma coisa só. Entendi. Então, falar para você, é um caso X que teve uma evolução maravilhosa e tal. Eu busco sempre uma excelência, o 100%. Eu dou meu 110% ali dentro da clínica. A resposta do bebê é que eu fico impressionado, porque o corpo humano ele é maravilhoso, cara. O corpo humano ele é maravilhoso. Às vezes você faz um estímulo sutil e ele dá uma resposta gigantesca. Às vezes você está se matando ali, dando tudo de si, e aí na outra semana o bebê vem e não evoluiu muito. Aí a gente tem que reorganizar as informações, ver o que está sendo feito, né? Eu falo que é calcular a rota. Uhum. A gente vai calcular a rota aqui no tratamento dele e tomar um outro caminho para a gente ter um resultado melhor. Cara, isso tem surtido muito efeito na clínica. Tá? A gente faz um atendimento semanal, né? O bebê vem toda semana com as suas famílias para dentro da clínica para a gente estar ali ajudando eles. Então, eu observo de semana a semana essa evolução, né? Você vê um bebê uma vez por semana, você vê ele na outra semana, ele é outro. Uhum. Ele é outro ser já, ele já ficou gigante, já cresceu pra caramba, né? Então a gente tem que aproveitar essa evolução do bebê e dar as informações corretas, as informações que vão surtir efeito, para que ele tenha um resultado melhor, entendeu? Entendi. Cara, sensacional. Posso fazer uma pergunta que Pode, fica à você vontade. falando aí me veio na cabeça, que é uma curiosidade, assim, que pode até gerar polêmica, mas eu queria saber a sua opinião, assim, né, Uhum. como um mestre nessa área. Algumas vezes o pai ou a mãe ouvem dos avós, né, ou de outras gerações, uma série de... Cara, não vou dizer que é mito porque eu não sei o que funciona ou não, né, mas uma Certo. série de práticas, assim, que, cara, às vezes diz que beneficia, outras dizem que não. E aí veio uma que eu já ouvi muito falar, que é o seguinte:
quando o bebê ele é muito agitado ou chora demais, etc., o pai ou a mãe colocam um pinguinho de álcool assim na mamadeira, um negócio desse, para poder fazer o bebê se acalmar, né? Na teoria, assim. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Eu, Que eu já ouvi misture, falar etc. isso, mas é impressionante. Na cabeça do ser humano, ela é impressionante, cara. É impressionante. E dizem que isso funciona, né? Eu queria saber, assim, sua opinião em relação, assim, até algumas outras práticas que você já tem ouvido, porque eu acho que você deve ter ouvido muito mais coisas do que eu nesse mercado aí, sobre o que funciona e o que não funciona, o que você já viu falar que funciona e o que você, cara, fala, isso aí não tem nada a ver. Essa informação, por exemplo, de colocar um pingo de álcool, né? Que seja a bebida, né? ó. Ou qualquer outro tipo de coisa alcoólica, né? Cara, isso é uma... Na minha cabeça, parece uma atrocidade. Uhum. Tá? É a tentativa de matar mesmo a criança. Mas, por exemplo, assim, quando a minha filha nasceu, cara, a minha filha soluçava muito. Eu não entendia o porquê soluçava, e hoje eu entendo. Uhum. Né? Eu pegava uma linha vermelha, molhava na saliva e toma na testa da menina. E achando que aquele soluço ia parar. Você entendeu onde vai a mentalidade do ser humano? Entendi. Então, assim, cara, a gente faz de tudo pro filho melhorar. Sim. A gente não consegue ver o sofrimento do filho. A gente consegue cortar a própria perna, se precisar. Mas você vê o choro do seu filho, aquele choro, né, dolorido, e aliado a isso ali, aquela dificuldade no sono, a privação do sono dos pais também, vai deixando a pessoa meio desorientada, né? E aí eu acredito muito que, assim, essa informação, né, que vem mais das pessoas mais antigas, elas são válidas até um certo ponto. Certo. Né? Uhum. Mas aí eu fico pensando, tudo bem, o álcool no negócio vai deixar a criança tonta, bêbada, sei lá. Se esse for o intuito, vai conseguir. Sim. Né? Mas se não for esse o intuito de acalmar ela, tem outras formas de fazer isso. Uhum. Tem a forma de você entender. Igual eu tomar um remédio para dor de cabeça, por exemplo. Eu não sei, eu sei dos sintomas. Os sintomas é a dor de cabeça. Uhum. Mas qual que é a causa da minha dor de cabeça? É um aneurisma? É uma dor no meu pescoço? É um fígado que eu comi gordura demais? Então tem N sintomas que podem ser, só que eu vou lá e simplesmente tomo um remédio com cafeína para aumentar a dilatação do meu cérebro. Mas você não vai tratar a causa. Mas não vai tratar a causa. Às vezes pode até piorar. Você tem um aneurisma, pode estourar uma veia, fazer alguma coisa, né? Quando você tem uma vasodilatação. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que identificar é isso. A outra coisa, ok, pegou a informação, faz sentido para você? Beleza. Não vou falar para testar, não, tá? Porque tem gente aí meio doida. Mas, não testa, não. Mas, por exemplo, assim, eu vou te fazer um comparativo, por exemplo. Eu levava minha filha na benzedeira. Tá bom. Quebrante. Uhum. Não sei se já ouviram falar esse termo. Sim. Cara, resolvia. Ela melhorava muito. É mesmo? É muito. É muito. Ela que é minha crença, é Deus, eu não sei o que cada um pensa. Sim. Né? Mas eu sei que resolvi. Agora, o negócio da linha vermelha com saliva, tem gente que bota a linha vermelha no pulso da criança. Então, assim, eu brinco lá, falo assim, você deixa a sua havaiana lá virada, de cabeça para baixo? Pelo amor de Deus, não deixa. Eu falei, pois é, então isso é crença, cara. Sua mãe não vai morrer, aquela havaiana não vai levantar, sair né, dando lambada a ninguém. Você entende? Então, assim, tem a informação que a gente tem que levar a sério, sim. Né? Por essa questão da cura do umbigo. Às vezes isso é desafiador, cara, pra mãe ali que tá, né, nesse turbilhão. Cura do umbigo aí? A cura do umbigo é até o umbigo cair, né? Que fica uma parte ali no umbigo, tá. né? O médico vai ali, faz uma asepsia, faz uma... Sim. Quando corta o cordão umbilical, ele fica com o restante ali do umbigo e ele acaba caindo. Então você faz a cura do umbigo, entendeu? Entendi. E às vezes você pode fazer alguma coisa que a pessoa tenha informação, mas nada de botar fumo, igual eu já vi, botar moeda para melhorar a hérnia umbilical. Não faça isso, né? Não tem nada a ver. Né? Fica aí a dica, viu, pessoal? Vocês que... Cuidado, não testem. Não, testa não. Então, vamos tratar a causa, né? Entender um pouco mais, que eu acho que faz mais sentido. E... Muito engraçado. Mas... Legal isso aí que você trouxe, porque às vezes são as crenças mesmo, né? Exatamente. A gente vai acreditando, porque minha avó faz, porque minha bisavó, porque sei lá o quê. E aí chega você, ouve isso e acha que é supra sabedoria, né? Mas nem sempre. Tem mais de 5 anos de informação, deixa pra lá. Já mudou muita coisa, já né? mudou, entendeu? Entendi.
E assim, isso me remete até uma outra coisa, porque a gente tava falando do álcool aí na mamadeira, beleza. O que que você... Qual que é a sua opinião, né? Porque eu acho que isso deve também divergir, às vezes até gerar polêmica. Qual que é a sua opinião em relação ao uso precoce, às vezes, de medicamento com os bebês? Porque num desespero desses, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, putz, tá com dor em sei lá o quê, né? Aí vira médico, né? Algumas pessoas viram médico em casa e fala assim, não, vou dar isso aqui, porque isso aqui me ajuda, então vai ajudar o filho, né? Então, assim, até que ponto isso pode ser um grande risco, né? E até que ponto você pode até recomendar, assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu não vou nem rir porque é sério o negócio. É sério, né? Tem muita gente que se automedica, tá? E eu acho isso um processo complicado. Uhum. Quando você vai dar um remédio pro bebê, aí a coisa dá uma piorada. Porque ele não sabe falar. Você não sabe quais os sintomas que ele tem. Você não é a pessoa mais apta a indicar um remédio para o bebê. Eu não sou a pessoa mais apta a indicar um remédio para o bebê. Por quê? Eu não sou clínico. Eu não medico. Eu não faço o que eles chamam de... não dou receita. Você entendeu? Eu não passo fórmula. Eu sou da função. Então, tem uma pessoa responsável por isso, que é o médico. Aconteceu alguma coisa com o seu bebê, leva ele ao médico, tá? Ele vai Perfeito. ter a capacidade de te dizer, usa o remédio X, o remédio Y. Porém, eu acredito muito na terapia antes da medicação. Porém, eu acredito também que a medicação vem para auxiliar no meu tratamento. Às bom. vezes um bebê, ele tá com um refluxo muito forte e a gente não consegue botar a mão nele, ele chora absurdamente. O Certo. remédio, por exemplo, vamos tomar um meprazol, por exemplo, não vou falar nome de remédio aqui, né, para não fazer propaganda, mas a fórmula para diminuir a acidez ali do estômago, Uhum. diminuir o desconforto que ele sente no esôfago, diminuir a acidez que ele tem na garganta, né? Então isso vai me ajudar a dar tempo de eu tratar essa criança, tá? Apesar de que eu acredito muito, o médico indicou o remédio, ok, se for necessário, ofereça para o seu filho. Uhum. Ele pode auxiliar. E faça a recomendação médica, isso aí não tem dúvida, tá? Agora, tem outras formas. Por exemplo, eu falo lá na clínica, o médico pediu para fazer isso. Eu falei, gente, se você chegar para mim falando que seu filho tem um problema cardíaco, tem que fazer uma cirurgia aberta no seu filho, e eu não sou a pessoa mais indicada, eu vou pedir para você procurar um especialista. Total. Mesmo conhecendo alguma coisa da cardiologia, da neurologia, da pneumologia. Eu não sou clínico, como eu costumo dizer lá. Sim. E outra coisa, o médico deu o remédio, o médico tira o remédio. Eu estou ali para auxiliar, eu estou ali para fazer coisas para diminuir a necessidade dessa medicação. E tem muitos médicos hoje que eles evitam ao máximo essa medicação. Entende? Uhum. Mas só que tem pais que acham que o remédio vai fazer um milagre e fica insistindo. E às vezes fica trocando de médico até o médico dar um remédio, dar uma fórmula, E porque não é acha isso que que isso vai- vai resolver o Entendi. problema do filho e vira um padoar. Putz, Entendeu? isso é complicado mesmo. Muito complicado, muito complicado. E eu vejo mesmo assim, às vezes sei lá, o pai quer estar certo, né? A mãe quer estar certa. E aí prefere trocar de médico do que Então, mas eu aceitar acho a até opinião do mesmo assim, especialista, né? o pai quer um negócio imediato, quer que o sofrimento do filho acabe de imediato. E Eu nem isso. entendo essa Aham. necessidade, esse desconforto dos pais. Sim. Mas tem que entender que é um corpo físico, é fisiológico o negócio, tem que dar tempo, né? Eu entendo até que alguns procedimentos são muito, muito subjugados no tempo, né? Uhum. Por exemplo, fazer uma dieta 6 meses, hoje já está menos tempo. Eu falo lá na clínica, fez a dieta, por exemplo, uma alergia do leite de vaca, que a mãe não pode tomar e acaba passando algum desconforto para o filho ali. Não resolveu em 7 dias, passa para o próximo. Vê o que é outra coisa, entendeu? Que não está dando certo. Bacana, muito bom. É interessante isso que você está falando, porque são vários fatores, né? São vários pilares ali que eu acho que eu não vou julgar, porque, Não dá primeiro, pra eu julgar, ainda não não dá pra sou, julgar. não sou pai, né? Eu sou só pai de pet, de border collie, mas assim, É polêmico isso, hein? é polêmico, tem energia também. É. Mas não vou julgar, né, o pensamento dos pais, assim, na hora, porque realmente, cara, ver aquilo, né, acontecendo, É. e você querendo resolver de qualquer jeito, né, a gente tem que segurar muito os impulsos, né, e Perfeito. eu acho que isso pode ajudar você a ter mais clareza do que fazer, né,
querendo ou não. E você comentou até que durante a sua jornada, você teve assim um processo, né, junto com a sua filha, né, Sim. dentro dessa jornada. Como que esse processo que você teve com a sua filha, se você puder contar um pouco, até inclusive, você já falou algumas coisas, mas como que isso impactou na tua forma de atuar hoje com as crianças ou com os bebês, né? Porque eu acho que de alguma forma nada é por acaso. Nada Entende? por acaso. Então, Nada por assim, acaso. provavelmente muito do que aconteceu, do que você passou como um pai e sendo fisioterapeuta, sendo tudo, né? Pode ter impactado o modo e até trazido um diferencial para a forma como você hoje atende. Então, cara, conta um pouquinho disso, de como é que foi essa jornada, o que impactou, como que foi para você, se você puder compartilhar. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma questão de uma dor. Porque eu não sabia mexer com isso quando a minha filha nasceu. E, cara, ela sofreu muito. Com refluxo, Uhum. com cólica. Ela teve todos os sintomas que um bebê tem. E o que a gente sabe hoje? Que a Ana Laura desenvolveu uma simetria craniana, Certo. tá? E ela teve o estrabismo e ela tem uma hipermetropia. Ela enxerga 20% no olho esquerdo. Então, eu entendo o seguinte, o que é assimetria? Por exemplo, a gente tem ali no crânio do bebê um achatamento, ou amassado, como alguns dizem. Eu não gosto de falar isso porque eu acredito que a cabeça não está crescendo, não está achatando, não está amassando. Entendi. Porque senão você não podia botar a cabeça em lugar nenhum. Tá? Eu tenho essa linha de raciocínio. Certo. Então a gente sabe que o nervo óptico sai aqui de trás da cabeça. Então minha filha tinha uma assimetria craniana, uma assimetria posterior. Ela tem um achatamento posterior da cabeça. Até hoje, se eu passar a mão na cabeça dela, minha mão passa lisa. Então, o que aconteceu? Eu sabendo que o nervo óptico vem aqui de trás do cérebro, eu entendo que pode ter, isso não tem uma comprovação científica, não tem nenhum estudo baseado nisso, mas pode ter ali uma dificuldade no crescimento posterior desse cérebro, ele ter que achar outro caminho para crescer, tanto que a cabeça de um bracocefálico, que é o que a minha filha teve, ela é mais redonda, porque não cresce aqui para trás e cresce mais para os lados. Você vê os bebês com uma parte aqui na lateral da cabeça bem grande. Então, o que acontece com isso? Quando você tem um entendimento de uma coisa que você talvez poderia ter sanado e você não conseguiu ajudar na sua filha, cara, a minha vontade é de resolver o problema de todo mundo hoje. Entende? Minha vontade é de sair resolvendo o problema de todo mundo. Eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou dar conta de resolver todo mundo. Mas eu tenho essa vontade. Eu vejo uma criança no shopping, eu vejo... E aí tem muita gente que fala, olha, Thiago, eu tenho uma sobrinha, eu tenho não sei o quê. Então, eu falo, caramba, eu podia ser 10 pessoas para resolver, para tentar ajudar essas crianças. Porque hoje, Vitor, eu vou explicar uma coisa para você. Eu não faço isso dentro da clínica porque, assim, eu acho isso desleal com os pais. Mas cada um com seu cada um. É um pré-julgamento meu, mas cada um com seu cada um. Falar que a criança vai ter um problema porque não foi tratado de uma certa forma é muito vago. E não resolve. Não, às vezes é um achismo. Às vezes você está lançando, você está colocando uma coisa na cabeça da mãe somente para vender uma consulta. Cara, eu falo assim, eu quero resolver o problema dele hoje. O que o seu bebê tem hoje? Lá pra frente a gente vê depois. Quando tiver o problema, a gente resolve, a gente ajuda de alguma forma. Por quê? Eu tenho um amigo em Portugal, ele é osteopata lá, pediátrico, e ele falou pra mim o seguinte, ele falou assim, Thiago, quando eu atendi o adulto, eu não sabia de onde vinham as adaptações. E a gente chama de adaptações para não falar lesão toda hora. Ah, lesão do não sei o quê, lesão não sei o quê. Então fica chato de ficar chamando de lesão. Então o corpo se adaptou. O corpo ele é perfeito, cara. Ele vai dar um jeito. Às vezes esse jeito que ele deu, ele causa um desconforto. E aí ele falou para mim assim, Thiago, eu atendo os adultos, mas eu não sei de onde vem aquilo. Às vezes pode ser de ficar muito tempo numa postura. Agora a culpa é do celular. Antigamente era o sofá. E tem N coisas que você pode ficar culpando. Mas onde está o problema?
Na pessoa. Então, o problema você tem que olhar para a pessoa. Uhum. O que está acontecendo? Como é que está essa biomecânica dele? Qual é as alterações? Qual que é... Então, assim, a gente vê o ser humano como um todo. Então, falando na história dele lá, ele falou que começou a atender os adolescentes, filhos desses adultos, Uhum. e falou, nossa, é genético. Olha aí. O filho tem, o pai tem, é a mesma coisa. E depois ele foi atender os bebês e aí ele entendeu tudo. Todo o processo começa lá, quando o ser humano ainda é um bebê. Sim. As adaptações, as tensões. E não se engane, você está conversando com alguém e ela está te olhando de lado assim, pode ter certeza, ela teve um torcicolo na infância. Ela provavelmente tem uma simetria. Provavelmente ela usou aparelho de dente, ou se não teve condição, deveria ter usado. Usa um óculos, né? Pode ter sido diagnosticado com uma perna curta, um quadril desalinhado, porque hoje, né, a gente vai atrás. Antigamente nem tinha isso. Eu tinha que colocar palmilha ali, a palmilha era ortopédica, uma coisa absurda também. Eu usei aparelho ortopédico na infância. Então, assim, tem muita coisa, né, dentro desse meio que a gente tem que desmistificar e ver o que essa pessoa tem. Uhum. Identificar, saber alinhar aquilo ali. Porque aí a gente vai conseguir resultado. Entende? Entendi. Porque se eu ficar jogando, né, ao léu, a criança não vai andar, e a criança anda, sobe na árvore, faz o caramba quatro. Você fica de trouxa na história. Sim. Então tenta resolver o hoje da criança. O que ele tem hoje, né? E aí a gente vai resolvendo. Entendi. Você acha que, assim, uma situação de parto difícil, você acha que pode gerar algum tipo de situações como essa que você trouxe? Por exemplo, sei lá, um torcicolo, não sei nem se existe esse torcicolo crônico, alguma coisa assim, ou uma assimetria craniana, ou, sei lá, um sono desregulado, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você acha que um parto difícil pode também causar alguma coisa nesse sentido? Vamos começar do início. Tá. Redundante. O que a gente tem estudado e tem observado, né, no estudo de outros especialistas? Eles dizem que até mesmo o medo que a mãe tem na gestação pode criar algumas adaptações do bebê. De que forma? E aí é onde a gente vai dentro do fisiológico. A mãe sente o medo. O que é o medo? É o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É no seu cérebro. Ele desenvolve ali uma informação e dispara hormônios no seu corpo. O Certo. medo e a raiva, ela é causada por um hormônio, que é o cortisol. E o cortisol, ele é bom, apesar de ter muita gente que demoniza o cortisol. O cortisol te faz levantar, te trabalhar e fazer essas coisas, né? Mas ele também, em excesso, ele pode deixar você nervoso ou com medo. Entendi. Você não tem controle disso. É um sistema nervoso autônomo. Ele acontece querendo você ou não. O seu batimento cardíaco acontece querendo você ou não. Entendi. Então, essa alteração causada por um sentimento na mãe, circula ali o sangue com esse hormônio dentro do corpo do bebê. Então, ele já está experimentando essa situação. Entendi. Na época do Covid, o Vitor, você imaginar o quanto de pessoas que perderam parentes, que foram para o hospital, mulheres grávidas, que perdeu o pai da criança, perdeu os Sim. próprios familiares. Então gerou ali, eu falo que são os filhos do Covid, né? Então você via a alteração nesses bebês absurda por conta dessa situação. Não era num caso, num dois, era vários. Dificilmente eu chegava para a mãe e falava assim, você teve medo na sua gestação? Ela, como assim? Não, você teve medo de morrer, você teve medo de não der certo, você já teve outros filhos, você já conhecia como é que é, o parto e tal. Não, você teve medo? Vai, eu tive muito medo. E é 100% das mães, quando falam que teve medo mesmo. Entende? Hoje a gente tem esse conhecimento. Você entende? Então, voltando um pouco na sua pergunta, né? A questão Só faz de novo a pergunta para mim mesmo. De se um parto difícil às vezes pode beleza. causar, Certo. né, alguma Então, assim, assimetria, o alguma coisa. parto, ele é um processo. Uhum. Um processo. É um dos mais importantes, mas é apenas um processo. A mãe, às vezes, ela se prepara mais para o parto do que cuidando da própria saúde. Lógico que ela pensa na própria saúde, mas pensando no filho.
Ah, eu preciso fazer atividade física. Nunca fez atividade física. Ficou grávida, começa a atividade física. Começa a movimentar a pelve, trabalhar a pelve para gestação, para o parto, não sei o quê. Você vê como é que muda isso na cabeça de uma pessoa. Às vezes a pessoa não pensou em ficar grávida, aí o que aconteceu? E ela começa a se preparar para aquilo, entende? O parto, como eu falei, é mais um processo, por quê? Às vezes você se prepara para uma coisa e chega na hora, não dá certo, cara. E tem que recalcular a rota. Então falar que um parto é melhor que o outro é um machismo, tá? Mas, por exemplo, tem mães que ficam 30 horas de parto. E chega no final, tem que fazer uma cesárea. E tem que ter um consenso ali com os médicos. Você entende? Entendi. Porque assim, o bebê, ele tem a formação do crânio, né? Ele é feito para encaixar, para passar no canal vaginal. Então, quando o bebê nasce, às vezes nasce com a cabeça parecendo uma bala. É com uma ponta. Entende? Foi feito para aquilo. E aquilo ali vai se dissipando com o tempo. Só que a carga, às vezes a mãe fica tentando ali num sofrimento e aquele negócio circulando no sangue do bebê. Entende? Eu sei que é muito importante você que quer ter um parto normal fazer o esforço para que isso aconteça. É essencial o parto normal, né? Só que às vezes não dá certo. E aí acaba convertendo para uma cesárea. Falar que a cesárea é melhor, falar que o parto normal é melhor, não condiz, entendeu? Entendi. Beleza. É interessante isso mesmo que você falou. E, cara, tem muita coisa que às vezes afeta, assim, até antes mesmo do parto, né? Com certeza. E, Briga entre o casal, sim, você entendeu? Às vezes a mãe tá já pensando quando voltar a trabalhar, fica preocupada com uma coisa que vai acontecer daqui a 6 meses ainda, nem sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. Você entende? Então, assim, e é difícil, tá? Não tô falando que é fácil, não. claro, Né? com certeza. A mãe que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, sabe isso. É que você não passou o que eu passei. Exatamente, Mas eu falo que uma coisa que eu nunca vou conseguir entender é ser mãe. Porque o resto eu entendo. Mas ser mãe a gente não entende. Mas a gente vai convivendo ali que a gente vai pegando um pouco as informações. O que acontece também, Vitor? Quando a gente tem, né, o entendimento e a gente consegue passar isso de uma forma clara, de uma forma com tranquilidade, com carinho com a família, você entende? Eles assimilam esse tipo de coisa e aí eles entendem o quê? Ok, eu vou ter esse sentimento, mas eu tenho que resignificar rápido. Perfeito. Eu não posso ficar nessa emoção por muito tempo, senão o cortisol vai ficar circulante ali no corpo do meu bebê. Sim. Entende? E aí vai nascer um bebê com um desconforto que é um desconforto no sono. Aí você não sabe de onde veio. Entendeu? Interessante. Então, quando você começar a entender que está grávida ou descobrir que está grávida, começa a tirar o pé, começa a diminuir as cargas, né? Começa a pensar mais na sua saúde, e que é o natural da mãe fazer, né? Da futura mamãe fazer. E começar a trabalhar também a cabeça. Sim. Porque vai aparecer um monte de coisa, né? Os pensamentos, eles são absurdos, né? Às vezes a gente controla, às vezes a gente não controla. Perfeito. Entendeu? Tá, e aí, beleza, o bebê nasceu. Pra gente dar até algumas dicas aqui pra pais, etc. Até assim, mães de primeira viagem, né? Certo. Ou pessoas que estejam tentando aí engravidar, enfim. Quais são os sinais silenciosos que às vezes os pais ignoram, assim, sabe? E que podem ser um alerta pros pais. Por exemplo, cara, é um sinal silencioso, o bebê às vezes não se comunica em relação a tá acontecendo alguma coisa, você como especialista com o olho treinado, você sabe, mas o pai, cara, e a mãe da primeira viagem, né, nunca tiveram nenhuma experiência, assim. Perfeito. Tem alguma coisa que você consiga dar de dica ou insight, alguma coisa? Pô, fez isso, toma cuidado com isso. Você falou uma coisa, o torcicolo crônico. O que a gente chama de torcicolo congênito, né? As mamães e as futuras mamães já vão estar familiarizadas com esse vocabulário. No torcicolo congênito, a criança ela inclina a cabeça para um lado, certo? E haja o que houver, ele fica assim o tempo todo. Mas a gente tem graus de torcicolo, que não é necessariamente o torcicolo congênito. Então você vê preferências, o bebê fica virado só para um lado,
você não vê pescoço no bebê, é um primeiro sinal de que tem uma tensão ali. A região da cervical, por exemplo, ela é extremamente inervada, cara. Sai nervos da cervical para tudo quanto é lado. Sai nervo da cervical para inervar a face, a língua, o esôfago, o pulmão, o coração, o estômago, o baço, pâncreas, rins, tudo. Uhum. Então a criança nasce sem pescoço. E aí interessante, por exemplo, eu estava falando com uma mãe hoje no telefone que falou para mim assim: ah, doutor, é uma prima minha que foi no osteopata e não sei o que e tal. Eu queria entender o porquê que ela falou isso para mim e tal. Eu falei assim: ó, a primeira coisa que eu vou te perguntar: seu bebê mama bem? Ah, então ele depois da frenectomia. Aí eu falei: caramba, você fez frenectomia? Ele te machucou? Doía? Não, meu peito ficou em carne viva. Eu falei: olha aí o problema. Logo no início. Sim. Já dando sinal. Já dando sinal. E aí o que a criança tem? É uma inclinação da cabeça, uma assimetria que é causada por essas tensões que inclinam também o pescoço, a cabeça para um lado, que tem uma preferência de ficar mais para um lado do que para o outro. Então são sinais que a gente tem que observar no bebê. Eu chego lá e falo para a mãe assim: ó, seu filho tem isso, isso, isso. Ela olha e fala assim: como é que eu não vi isso? Ela não tinha informação, não tem como ela ver. A partir do momento que ela vai na consulta, na avaliação, Sim. a gente mostra, Uhum. a gente direciona, a gente dá o caminho para os pais. Olha, tá assim, tá assado por causa disso, mostra, faz o exame, tira foto, mensura, mede. Então, Perfeito. todas essas situações, para quê? Para que a mãe fique tranquila, sabendo que a gente está ali para ajudar eles. E aí, voltando na sua pergunta, por exemplo, a amamentação, para mim, ela é primordial, tá? A amamentação no peito da mãe. Certo. Não deu conta, não teve jeito, eu falo que o problema está na criança. Tem gente que fala assim para mim: ah, mas eu botei uma prótese. Não é indicativo de não produção de leite. Tá? Ah, eu diminuí a mama, fiz de redução de mama. Ok, aí pode ser que tenha alguns ductos ali que foram, né, retirados junto Sim. com a cirurgia da mama. Agora, o bebê precisa estimular a mama Uhum. a dar o leite, a descer o colostro, como falo, né? E precisa ser estimulada. E aí o bebê tem uma preferência de uma mama e não mama na outra. Aí a pediatra vê que o bebê vem ganhando um certo tipo de peso, até considerável, mas podia ser melhor. Aí fala isso aí: ah, não. Aí a mãe fala assim: ah, então vamos entrar com uma fórmula, vamos fazer uma coisa. Você entende aonde vai a coisa? Entendi. Então a gente precisa entender o todo. O problema está no bebê. Tem muitos pais que chegam lá, Vitor, e falam assim: ai, doutor, mas é culpa minha. Eu falei assim: calma aí. Eu falo que a única culpa que eles têm é de ter um dia se encontrado e aí acabou. Uhum. Acabou a culpa. O resto, você quer resolver um problema do bebê? O problema tá nele. Não adianta você ficar tomando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Tem que resolver o problema dele. A partir do momento que ele não tiver mais aquele problema, aquele desconforto, aquela disfunção, ele vai evoluir. Entende? Ele vai Entendi. ganhar o peso, ele vai mamar dos dois lados. Eu vejo isso todo santo dia na clínica. Às vezes a mãe: ah, Thiago, eu não ofereço mais esse peito porque ele não sai leite. Eu falei: ó, posso mexer nele e aí depois você testa Uhum. pra gente ver? E aí a criança pega e o leite começa a descer, cara, na hora. É uma coisa doida, bicho. É. Mas tem ciência, tem o porquê disso, tem o entendimento disso. Sim. Entende? Perfeito. Thiago, já tô caminhando aqui pro final, tá? Perfeito. Eu tenho só uma última pergunta, assim, ó. Se você tivesse, cara, 30 segundos pra você poder convencer uma mãe ali que tá exausta já, que já tá cansada de tudo que tá acontecendo, o que você diria pra ela agora aqui? Então, eu não vou nem gastar esses 30 segundos, né, pra resolver um problema Sim. desse. Eu falo que a gente vai ajudar o filho dela a ficar sem o desconforto. Com isso, ela vai ter uma noite de sono melhor, vai ter uma interação melhor com o filho e ela, né, uma amamentação tranquila. Porque às vezes a gente fala: ah, é o olho no olho, é não sei o quê. Cara, não funciona assim às vezes. A gente romantiza uma coisa que às vezes tem os desafios, né? Então eu falo para a mãe que eu tô ali para auxiliar as mães, para ajudá-las a passar por esse caminho. Às vezes esse caminho é tortuoso e às vezes não, e tá tudo bem. Entende? Uhum. Tem casos e casos. Sim. Mas quando você passa por um caminho tortuoso e ele faz ali
você tem uma trilha, você tem um atalho, se torna mais fácil. Então, o que eu falo para as mães? Fica tranquila que a gente vai te ajudar e os bebês vão ficar bem melhor. Né? Perfeito. Então, a gente tem essa condição de direcionar não só o gestar, mas Sim. o recém-nascido, né? Para que as mães fiquem com uma gestação tranquila, com mais qualidade, vendo o bebê crescendo, evoluindo, é tudo que elas querem, cara. Show de bola. Entendeu? É isso aí. Excelente. Fica essa dica, então, para vocês. Fica a dica, hein? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Acabou. Antes da gente finalizar, Dr. Baby, deixa aí suas redes sociais, como que as pessoas te encontram hoje no Instagram. Faz aí um pouquinho do seu jabá aí. Então, no Instagram a gente tira um arroba, na arroba Dr. Baby, é arroba _ baby. É doutor, arroba doutor _ baby. Mas se colocar Dr. Baby lá, você vai achar a gente, a nossa carinha bonitinha lá. Eu tenho certeza que tem um conteúdo ali que vai ajudar muito vocês já de bate-pronto, né? Para vocês entenderem se é para vocês, se não é, se vai ajudar o filho de vocês. A gente tem trabalhado bastante, né, incansavelmente, para levar mais informações nas redes sociais. Nós estamos aqui agora fazendo esse podcast. Então, quanto mais informação, eu acredito que vai curar mais as famílias, entende? Excelente. Muito Beleza. bom, né? Uma salva de palmas, então, pro Dr. Baby, né? Bacana. Bom, pessoal, se você gostou, deixa aí seu like, compartilha com quem precisa ouvir sobre esse assunto, que às vezes a desinformação, né, deixa as pessoas meio bagunçadas. Então, compartilha aí com essas pessoas. Se você gostou do nosso canal, também se inscreve, ativa o sininho. A gente sempre posta vídeos aqui com empreendedores que a gente traz aqui de Brasília e que é skin the game, você já percebeu, né? Para quem tiver mais curiosidade também, tá? Eu vou deixar aqui meu arroba, Victor Minaya, para me seguir lá no Instagram. E assim, até a próxima, né? Até a próxima, gente.